para a apresentação do trabalho, e em seguida vocês vão ter mais 10 minutos que a gente tem os debatedores que farão algumas perguntas para vocês. A gente vai ter que seguir rigorosamente esse trabalho para a gente dar conta de finalizar as nossas apresentações e encaminhar no final para a apresentação da síntese das salas, ok? Então, eu convido você, Ana Carolina, para apresentar relatos de experiências em saúde mental e reabilitação no campo da infância e da adolescência. Ô, Soraya, posso só esperar a Lúcia ser adicionada aqui no grupo? Tudo bem? Tem como começar com outra pessoa? Claro! Não, eu também vi que nós estamos em 12 só, e se tinha mais de 200 na primeira parte, está faltando 80, né? Deixa eu abrir aqui. Nós ainda estamos na sala VIP. Cadê o povo? Acho que o povo não voltou. O Lande vai nos levar para a sala 2. Aqui é uma sala VIP, onde vão estar só os profissionais, não? Mas, Gi, só tem 80 pessoas aqui, cara. Só tem 12 pessoas, cadê o restante? Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente está aguardando, e vai ter a inclusão da nova, a terceira autora, né? Porque duas já estão aí. O próximo seria a interprofissionalidade e práticas colaborativas na atenção primária à saúde em época de pandemia. O apresentador será Bruno Martinelli. Bruno, você já se encontra na sala? Professora, bom dia. Bom dia, Bruno. O Bruno, não, o Bruno é Bruno, ele teve... é da... Exatamente. O Bruno ele teve uma intercorrência e, por motivo de força maior, ele não pôde apresentar, e aí eu fui incumbido de representar o meu grupo. Tá bom. Então, a gente vai aguardar um pouquinho, e se for necessário, você poderia estar apresentando antes da Ana Carolina? Fico à disposição, professora. Tá se bom. quiser, eu já posso fazer. Tá bom. Enquanto a gente está aguardando essa alocação, eu vou confirmar os outros demais. O terceiro trabalho seria percepção das usuárias da faixa etária entre 25 a 64 anos, do exame do Papa Nicolau da Estratégia de Saúde da Família, Casa de Jesus, do município de Bragança Paulista. A apresentadora seria Nara. Nara, só você pronunciando o seu sobrenome. Você, Nara, é isso mesmo? Você seria a terceira a apresentar. A quarta a apresentar seria relato de experiência, educação interprofissional e práticas colaborativas em saúde na sala de espera. A apresentadora seria a Natália. A Natália se encontra na sala? Sim, eu estou aqui. Ótimo, Natália. E a quinta e última seria relato de experiência, a importância de uma equipe interprofissional na assistência aos imigrantes. A apresentadora é Yasmin. A Yasmin se encontra na sala? Sim. Tá ótimo. Vocês já têm um entendimento onde vocês vão compartilhar a apresentação de vocês? A gente tem um suporte técnico que está nos escutando, que pode auxiliar vocês. Todos vocês já sabem onde vocês disponibilizam a apresentação de vocês? Não. Como que eu compartilho a tela? Soraya, por favor. Tá, eu vou pedir ao suporte técnico que está nos ouvindo que auxilie você nessa apresentação. Oi, bom dia. Meu nome é Carolina, estou aqui no suporte. Para compartilhar a tela, lá embaixo tem os ícones de participante, chat, e aí no meio tem o ícone verdinho para compartilhar a tela. Aí é só clicar ali e selecionar a tela que você quer compartilhar da apresentação. A apresentação tem que estar aberta no computador, e aí ela vai aparecer ali para você. Certinho, Carolina, muito obrigada. Nada, qualquer coisa pode chamar. Ótimo, obrigado, Carol. Todos então já gostariam de perguntar alguma coisa nesse tempinho que a gente está esperando as pessoas entrarem?
Eu queria também colocar para o suporte técnico que a professora Vânia, ela caiu e ela não está conseguindo reconectar, e ela é uma das nossas debatedoras. Tudo bem, eu vou pedir para entrar em contato com ela, para a gente colocá-la de novo na sala, tá bom? Obrigada. Nada. Eu fico no aguardo para o momento que a gente já pode estar iniciando. Já foi incluído a terceira autora, né, do primeiro trabalho? Eu acho que não. Então, eu acho Foi que sim. a gente... Foi? Dá Que dá. Então, Soraya, eu soube que tem gente ainda naquela sala única, a primeira, sendo dirigida para as duas. A sala 1 nem abriu ainda. Tá Então, bom. e se a gente esperar mais uns 3 minutos? Ótimo. Vamos A então... gente reduz, talvez, algum momento, né? Tá bom, tá bom. Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos aguardar que o suporte técnico vai nos avisar o momento que a sala 1 já abriu também e que já esvaziou a nossa sala maior. Podemos fazer assim? Ótimo. E aí todo mundo já sabe a sequência do primeiro, agora a primeira apresentação já estamos com todos completos, então a gente eu vou chamando vocês e vocês já estão sabendo qual é a ordem de apresentação. Tudo bem? Vamos aguardar, então. Tá que aumenta o número, que nem pipoca. Fala que nem pipoca no micro-ondas. Vai pulando, vai aumentando. Professora Soraya, Pois não, Márcia. a sala 1 começou. Ótimo. Então, vamos dar início à nossa apresentação. Eu convidaria, então, a Ana Carolina e os demais autores a apresentarem relato de experiência em saúde mental e reabilitação no campo da infância e da adolescência. Podem dar início à apresentação. Tá, a gente vai só compartilhar a tela. Tem que voltar no slide 1. Lucinha, você está mutada. Estão vendo já a tela? Estamos vendo. Ótimo. Bom, então, muito bom dia, pessoal. Eu e a Carol, a gente vem aqui representar o PET Saúde e Interprofissionalidade da PUC São Paulo. A gente tem 2 eixos de pesquisa e atuação, um de saúde mental e medicalização e o outro de saúde mental e reabilitação no campo da infância e da adolescência, que é o que a gente vai mostrar hoje. Nossa atuação é na região da freguesia do Brasilândia, em São Paulo. E os cursos envolvidos são fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e serviço social. Bom, um dos nossos pontos de partida é a necessária ampliação do debate sobre políticas públicas, da importância da produção de saúde coletiva e do aprimoramento na formação profissional também. Isso marca uma posição ética do nosso grupo em defesa da vida, da saúde como direito e dos princípios do SUS. Aqui eu destaco um dos princípios, que é o da integralidade, que compreende o ser humano inserido em contextos sociais e que precisa, portanto, de uma compreensão em diversos níveis de complexidade. E isso leva às concepções que guiam o nosso trabalho da estratégia de gestão autônoma da medicação, em que a gente busca pensar os diversos contextos e variáveis que atravessam as crianças e as famílias nos seus processos de saúde e doença, colocando tanto essas crianças como central no seu próprio processo de cuidado, quanto colocando em análise também os efeitos e
o papel da medicação dentro desse seio familiar, né? Então, qual é o papel que essa criança, que é sempre referenciada pelo diagnóstico, cumpre ali dentro da família? E porque comportamentos não aceitos socialmente são sistematicamente tomados como desviantes ou patológicos, sem levar em consideração os contextos de vida e o entorno dessa família, né? Então, existe um aumento crescente de demandas por medicação e por diagnósticos também, dessas famílias que chegam nas instituições de saúde, em que a gente precisa fazer esse atendimento aos profissionais, mas também sem deixar de repensar essas lógicas medicalizantes e as práticas médico-centradas que colocam a medicação como central e a doença, né? Então, como a gente consegue fazer esse movimento pelo fortalecimento da interprofissionalidade? Pode ir, Carol. Pode passar, Lucinha. Então, bom, gente, o nosso grupo tutorial, ele pretendia implementar a estratégia GAN, que é a Gestão Autônoma da Medicação, com o público infantil. A gente pretendia montar um grupo, né? E aí com crianças com graves sofrimentos psíquicos de 0 a 6 anos, que muitas vezes eram diagnosticadas, segundo o DSM-5, com transtorno global do desenvolvimento ou TEA. Mas antes de montar esse grupo, na verdade, enquanto a gente estava desenhando, a gente viu que antes de implementar, a gente precisaria entender um pouco mais de todo o começo, né? Como se dá a chegada dessa criança no serviço, qual é o fluxo, como essas crianças são acolhidas, quais são os itinerários dela, né? E essa questão do itinerário foi algo que chamou bastante a nossa atenção, porque a gente começou a ver muita fragmentação, muitos usuários indo, voltando, ou atendimentos iguais em UBSs diferentes que acabavam não se conversando. E no meio disso tudo, a criança zanzando, a criança e a mãe zanzando entre os serviços e não sendo acolhida como deveria ser. E aí, assim, como colocá-los como protagonista de si dentro desse contexto, né? E uma pergunta que a gente levava muito para as nossas reuniões do PET era, vou ler aqui para vocês, como é possível falar e realizar um trabalho comum e colaborativo em atenção integral, com um olhar desmedicalizante em ambientes, por vezes, favoráveis à fragmentação de fazeres e saberes? Então, agora contando, né, um pouco das atividades, todas as nossas atividades foram ações conjuntas entre os profissionais do serviço e os participantes do PET, e baseado sempre no princípio da responsabilidade coletiva, da cogestão, da horizontalidade na construção de saberes e na autonomia entendida como rede de cuidados. E aí eu vou focar agora só nas atividades que a gente fez durante a pandemia e vou contar um pouquinho por serviço o que foi feito e estava sendo feito. A primeira atividade que a gente começou foi no CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, que a gente fez um grupo de mães via WhatsApp, acontecia semanalmente, mães de crianças que estavam sendo atendidas e tiveram o atendimento paralisado, né? Então, essas mulheres, nesses grupos, elas puderam tirar um pouco das dúvidas sobre o cuidado dos filhos durante a pandemia, conversar sobre os medicamentos, a gente abordou bastante a questão da sustentação da rede, a gente trocou bastante, tipo, o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser esposa, refletimos bastante com elas a questão do autocuidado. No CAPS IJ, a gente fez um levantamento de todas as crianças lá de 0 a 6 anos e fizemos um monitoramento via telefone de 80 crianças e suas famílias. O CAPS IJ, gente, é o CAPS Infanto Juvenil, tá? Para entender um pouquinho, tipo, como é que estavam passando essas crianças pela pandemia, já que elas não estavam mais indo para o CAPS, como é que elas estavam, a mãe, a família, a criança, nesse contexto, né, de isolamento social. Que foi uma maneira que a gente achou de tornar o serviço um pouco corresponsável nesse cuidado com essas crianças e no acolhimento das angústias geradas pela pandemia. E esse foi uma atividade bastante interessante, porque teve impacto dentro do CAPS, a equipe acabou muito mobilizada por todas essas ligações e pelo resultado desse questionário que a gente aplicou, e vão começar a fazer uma busca ativa de todos os casos desassistidos, casos que estavam lá né, na lista, mas que essas crianças já não estavam mais recebendo a atenção que deveria receber. E por fim, a gente está realizando um trabalho com as ACS na UBS,
com o objetivo de trazer uma reflexão do lugar profissional dessa ACS, né, da responsabilização delas nesse cuidado. Né, Carol? Sim, inclusive acho interessante trazer uma experiência de uma das ACS em relação a um diagnóstico que a família trouxe da filha que tinha autismo na concepção da família, porque ela batia a cabeça na parede. E conforme essa ACS foi acompanhando essa família, ela foi entendendo que a criança fazia isso porque o pai violentava fisicamente a mãe, batendo a cabeça da mãe na parede, né? Então, o quanto esse é um exemplo, o comportamento dessa criança, ele não é necessariamente sintomatológico ou patológico. Ele diz respeito a uma representação de uma narrativa de vida dessa criança, do contexto social que ela está inserido. Pode passar, Lucinha, por favor. E, bom, como parte dos resultados do nosso projeto, a gente tem percebido a sensibilização dos profissionais e dos petianos para outros modos de promover saúde, né? Que seja pela valorização dos discursos e das práticas alternativas ao olhar medicalizante dos sujeitos. Então, entendendo que eles fazem parte de um tecido social, muitas vezes doente, que produz determinados comportamentos, da valorização da importância da prática do cuidado integral, dimensionado em diversas níveis de diversidade, então, e interprofissional, aqui ressaltando a importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde, do reconhecimento do sentimento de não pertencimento das crianças e famílias a esses serviços de saúde, né? Então, famílias que estão muito desapropriadas das noções de saúde como direito, que muitas vezes preferem a rede privada, por haver uma disputa no campo político-ideológico dessas noções de saúde, né? E por isso, então, a importância da valorização do SUS e da ampliação do debate sobre políticas públicas, entendendo que os serviços ofertados ali, eles são, sim, eficazes e condizentes com o que a criança precisa. E, bom, o reconhecimento também de mudanças necessárias no funcionamento da rede de saúde, fazendo jus aos princípios do SUS, podendo fazer uma maior integração interserviços dos casos, né? Então, com maior diálogo entre o BS, CAPS e J, SER, e também dos encaminhamentos. Bom, levando em consideração também a atenção psicossocial, a interprofissionalidade, a cogestão e a autonomia. Bom, pessoal, por fim, né, as nossas ações ainda estão em andamento e elas têm demonstrado que o exercício do diálogo horizontal e a escuta qualificada têm contribuído para a formação de saberes e fazeres potentes e, consequentemente, para a formação e qualificação de profissionais da saúde e para o trabalho colaborativo, para eles poderem fazer uma escuta qualificada do sujeito, uma escuta qualificada para a família, para dialogarem entre a rede. E apesar da gente não ter constituído um grupo GAN infantil, o GAN ele é um dispositivo de formação e intervenção no nosso modo de trabalhar. É isso, pessoal. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Agora nós abrimos para os debatedores fazerem as perguntas. Então, eu vou controlando o tempo com vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom, eu posso começar, então? Sim. Bom dia. Bom dia de novo a vocês. Obrigada pela oportunidade. Eu gostei bastante da apresentação de vocês, meninas, e percebo que vocês estão muito empolgadas com esse trabalho. Estão mesmo? Sim. Faz sentido para vocês? Vocês diriam que vocês estão aprendendo sobre interprofissionalidade finalmente? Muito. Vocês falassem um pouco disso, tá. Sabe? Que, não sei, porque vocês mencionaram muitos aspectos da rede, do serviço. Eu queria perguntar isso para vocês, fiquei com vontade, a apresentação de vocês me mobilizou nesse sentido. Eu posso falar um pouquinho de mim, que a minha atuação é mais no SER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, e aí a especialidade deles é fono e físio, né? Assim, a maior parte. Então, antes da pandemia, eu estava acompanhando as avaliações multiprofissionais
Durante a pandemia, esse grupo de mães era as mães, mais eu e uma fono, então a todo momento ali tinham trocas, eu pude escutar ela dando muitas dicas ali para as mães, acolhendo as mães de um outro lugar que não o meu, que a minha formação é em psicologia. Em psicologia, então isso foi bem legal. E agora a gente está fazendo, teve uma mudança, né, na dinâmica dos atendimentos do SER, que eles vão ficar mais focados em atender os casos pós-Covid. E aí, então, toda a lista de atendimento, ela vai ser feita em conjunto com o CAPES. E agora eu estou junto de novo com elas também na avaliação multiprofissional, dos profissionais CAPES e SER. Então, entendendo aí quais são, por que essas crianças chegam já ou com o diagnóstico pronto, ou em busca de um neuro para remédio. Então, isso para mim está sendo bastante rico, assim, poder escutar um fono e um SER, um fono e um físio. Vários seres. Vários seres. Uhum. Eu estou bastante animada. E, de fato, vocês perceberam, de fato, um impacto, uma mudança no serviço desse PET. Diriam que PET, com essa temática, com essa metodologia, com as metodologias propostas, uma mudança para uma transformação aí em direção à interprofissionalidade, vocês diriam isso? Sim, quer falar um pouquinho, Carol? Sim, eu reconheço que essa experiência está sendo extremamente importante para a minha prática, porque justamente essa convivência com profissionais de várias áreas de formação é muito enriquecedora, né? Principalmente para a produção de atendimentos mais humanizados, respeitosos e que respeitem a subjetividade desses sujeitos, né? Dessas crianças que são tão estigmatizadas pelos transtornos, pela patologia que carregam. Então, eu atuo mais especificamente na UBS, na região da Brasilândia, e lá é muito interessante porque a gente diz muito dessa importância da formação, só que lá eu estou muito em contato com essas agentes comunitárias de saúde, né, em que a maior carga que elas têm é justamente a prática, o acompanhamento diário dos casos, então aquela realidade que vem muito forte para elas, né, por um vínculo que elas trazem de fazer acompanhamentos dentro de casa enquanto lavam louça, enquanto passam pano na casa, né, enquanto limpam o armário junto com a família. Então, isso mostra o quanto realmente existe ali uma preocupação com esse cuidado integral, sabe, nas diversas esferas do cuidado e nessas intersecções com os contextos sociais. Então, tem sido, sim, muito empoderador tudo isso, dessas profissionais também que estão muitas vezes à margem dentro do campo profissional, né, e também de nós petianas. Muito bem, parabéns, viu? Incrível vocês e o trabalho de vocês. Eu queria só dar uma palavrinha, pode ser? Sim. Meu nome é Lúcia, eu sou a tutora do grupo do eixo que as meninas apresentaram, e só queria pontuar duas coisas que elas falaram que estão muito na base do nosso trabalho e que mostram essa importância da interprofissionalidade, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, elas são psicólogas na sua graduação, e temos psicólogas também, professoras da fonoaudiologia, da psicologia e da fisioterapia. E profissionais do serviço, TO, já tivemos nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e na hora que a gente conversa para a discussão dos casos, muitas vezes a gente não sabe mais quem é fonoaudióloga, quem é psicóloga, quem é fisioterapeuta, porque há aí este trabalho em prol de uma construção de fazer e de saber colaborativo, coletivo, né, com as nossas especificidades, mas em prol desse trabalho comum. Então, isso é muito importante. E eu queria destacar do que a Carol Roth falou, da questão do diálogo horizontal, que essa é outra condição fundamental
do que a gente leva como trabalho. Então, esse empoderamento da palavra da ACS, que não tem nenhuma formação específica a princípio dentro da área da saúde, mas é uma peça fundamental neste jogo da rede de cuidados. Então, quanto essa importância na horizontalidade aí do diálogo, ela está presente na construção da formação desses nossos estudantes, a ponto de Carol Zanuzzi e Carol Rod apresentarem o trabalho aqui com essa excelência, desenvoltura, aí, essa desenvoltura, com essa apropriação, né? O que nos deixa todos muito contentes do caminho. Eu estou vendo, Maria Lúcia, você está muito orgulhosa e isso é muito, essa sensação é muito boa. É muito boa, é muito boa. Né? Nós temos no chat uma consideração. Comentem se percebem como a atuação interprofissional vai meio que chamando a atenção nos diferentes serviços e aos poucos contribuindo para a mudança nos serviços. No chat também nós temos comentários parabenizando a apresentação e também fazendo algumas colocações que depois eu acho interessante vocês darem uma olhada. Mas a gente teria, para finalizar, talvez, a depender do tempo, esse comentário que foi solicitado no chat. Soraya, eu poderia complementar já, e as senhoras podem... Nós temos 2 minutos. Tá. Falou-se muito da mudança no serviço. Eu gostaria de saber, eu sou Vânia, sou uma das debatedoras, eu gostaria de saber se é possível já mensurar algum impacto na universidade, no curso. Nos cursos. Tá. Bom, um monte de coisa em 2 minutos. Eu vou responder para a Vânia e meninas, vocês respondam as outras, tá bom? Vânia, lá na PUC, os 3 cursos, né, com exceção do serviço social, que está em outra faculdade, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia estão na mesma faculdade, Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Os cursos de físio e de fono já fazem essa integração no seu currículo. Nós temos todo o eixo de saúde coletiva com disciplinas comuns, em que alunos de fono e alunos de físio fazem aulas, né, dessas disciplinas em turmas comuns. É a mesma turma com esses 2 cursos desenvolvendo as atividades. Com o curso de psicologia, a gente tem atividades de PET, de iniciação científica, de semana de integração, professores de um curso que dão aula no outro curso. Então, ainda não temos uma integração de alunos cursando disciplinas comuns, mas temos todo um movimento que vai a esse encontro. Então, gradativamente, paulatinamente, a gente está fazendo um exercício de uma formação mais interprofissional. Nesse momento já temos um impacto super importante na formação de fonoaudiólogos e fisioterapeutas, porque temos estes trabalhos comuns e isso forma, isso transforma esse profissional com essa especialidade em um profissional que sabe trabalhar em equipe, e isso tem um impacto no mundo do trabalho, né? Os fonoaudiólogos e fisioterapeutas que saem da PUC de São Paulo são profissionais que sabem trabalhar em equipe, que sabem na saúde coletiva o modo, né, SUS de trabalhar. Então, isso a gente já tem e cada vez mais a gente está tentando aprimorar e aprofundar esses princípios na formação dos profissionais da área da saúde. Infelizmente, a gente já está com o nosso tempo. Eu vou solicitar para a Ana Carolina e a Carol responderem no chat e vou solicitar que a gente já possa estar passando para a segunda apresentação, interprofissionalidade, práticas colaborativas, na atenção primária à saúde em época de pandemia. Quem irá apresentar é o Darcísio Antônio. Podemos passar? Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Nós é que agradecemos. Enquanto ele está colocando...
Professora, eu não vou precisar compartilhar PowerPoint. Ok. Ótimo. Podemos já iniciar. Tá ótimo. Bom, gostaria de começar agradecendo a todos aí e já me justificando em relação ao PowerPoint, porque, como eu disse durante a introdução das falas aqui, o responsável pela apresentação seria o Bruno, que é um dos tutores do nosso grupo do PET. E eu acabei herdando essa incumbência e essa grande responsabilidade de fazer a apresentação sem nenhum norte, que o PowerPoint, bem ou mal, ele acaba nos facilitando nesse sentido, mas eu também gostaria de justificar que eu me sinto bastante à vontade, haja vista que sou profissional de ponta, tanto na atuação de tudo que nós vamos comentar aqui, quanto em relação à temática do artigo que nós enviamos aqui para o Congresso. Bom, como vocês disseram, portanto, meu nome é Darcísio Hortelã, eu sou fisioterapeuta de formação e eu trabalho aqui na Secretaria Municipal de Saúde do município de Bauru. Sou preceptor do nosso eixo, o nosso eixo de atenção do PET é atenção primária em saúde. E como já apresentado, o nosso tema foi interprofissionalidade e práticas colaborativas na atenção primária em tempos de pandemia. Em discussões do nosso grupo, o que nós pleiteamos em relação a esse tema? O que nós pensamos? Em fazer um grande apegado, um grande conjunto dos relatos de experiências e de ações que foram executadas e desenvolvidas durante toda a nossa ação, durante todo o nosso tempo de PET, envolvendo práticas de atenção colaborativa, práticas colaborativas e interprofissionalidade, mas sempre voltadas para a atenção primária. As discussões foram super enriquecedoras, acho que, como bem dito, bem explanado pelo grupo que apresentou antes da gente aqui, acredito que o profissional que nós entramos e os alunos que entraram, eles vão se formar de maneira completamente diferenciada. Eu sinto isso na minha prática diária, mudou completamente a discussão. E um apontamento que a professora Maria Lúcia colocou, eu me senti totalmente incluído, que foi, durante um determinado momento, evidentemente não no início das discussões, mas num determinado momento das reuniões do PET, ninguém mais sabia quem era físio, quem era médico ou quem era enfermeira. Achei muito válido e me senti incluído dentro dessa fala. O grupo ele foi muito extenso, o grupo ele foi constituído por médicos, enfermeiros, a enfermeira acabou saindo durante a execução dos trabalhos, por um bom motivo pessoal dela lá, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e dentistas, tanto os profissionais quanto alunos. E aí, retornando aos objetivos do nosso artigo, o grande objetivo foi esse, relatar as experiências de ações executadas durante o nosso período do PET e fazer um breve relato dos projetos desenvolvidos envolvendo sempre a interprofissionalidade direcionadas para a PS. E quais foram as estratégias? Como é que nós fizemos isso? Tudo começou, estávamos ainda em tempo pré-pandemia, apesar do nosso artigo dizer respeito à pandemia, eu vou citar brevemente apenas, mas no tempo pré-pandemia tudo começou com triagens em algumas escolas municipais que tinham relação com o programa Saúde na Escola. Eram EMEIs. E os profissionais começaram fazendo triagens visuais e auditivas, visando detectar alguma alteração nessas crianças, com dois objetivos primários. Orientar os professores nessa triagem, nessa detecção desses problemas, e num segundo momento, evidentemente, traduzir isso em forma de publicação, o que acabou dando origem a duas revisões integrativas muito ricas. Ainda estamos concluindo as cartilhas de orientação. Mas por que essa lacuna, esse lapso temporal tão grande? Porque tudo foi interrompido a partir do momento que o mundo entrou em pandemia. E aí, assim, não apenas como o nosso grupo, acredito que todos os outros grupos tiveram uma guinada muito importante a partir desse momento. E aí os projetos que sim eram importantes acabaram sendo derivados para uma condição única, ímpar, não, arriscaria dizer até que na história da humanidade, apesar do longo histórico de eventos dessa magnitude que já sofremos. Nesse momento, portanto, nós mudamos o foco da estratégia e passamos a desenvolver, portanto, um manual que se traduziu no formato de uma cartilha de orientação de utilização e cuidados no manejo mais adequado das máscaras, mas não voltadas para profissionais de saúde, por exemplo, porque esses foram amplamente respaldados por órgãos de classe, pela Organização Mundial de Saúde, pela Anvisa,
bem ou mal, a gente acabou encontrando manuais os mais diversos dentro dessas organizações. A própria Secretaria de Saúde aqui de Bauru desenvolveu um. Mas se nós ainda tivemos alguma falha no desenvolvimento de manuais e orientações, e tivemos, concordo, estou vendo os meus colegas aqui concordando ou não, e tivemos falhas, vocês imaginem o pensamento do grupo foi em relação à população, que não profissionais de saúde não tinham a menor ideia de como enfrentar essa pandemia tão grave que vinha se confrontando conosco. Optamos, portanto, pelo desenvolvimento de um manual voltado para profissionais de funções essenciais que estavam no mercado de trabalho, mas não profissionais da saúde. Então, envolviam motoboys, Uber, porteiros e funções mais afins que não tinham grande grau de formação técnica e nem mesmo conhecimento científico, como nem nós mesmos tínhamos a respeito dessa condição, para se proteger em relação à pandemia. E aí, como é que se desenvolveu a evolução dessa cartilha? Toda a equipe se juntou, nós estacionamos os projetos, como eu citei inicialmente, que continuam sendo desenvolvidos, e tudo isso foi publicado no site da FOB aqui em Bauru, e nós desenvolvemos um flyer indicativo que foi distribuído nos órgãos de classe dessas respectivas profissões mais afins aqui em Bauru, sindicatos, para que isso houvesse permeabilidade, para que isso tivesse acesso a esses profissionais de fato e não apenas ficasse no campo das ideias. Acredito que tivemos resultados muito positivos, a mídia aqui da cidade auxiliou bastante, isso deu origem a entrevistas tanto com os preceptores, quanto com os alunos, quanto com os tutores. A gente acabou respondendo jornal, televisão, e acredito que conseguimos o objetivo final, que foi chegar a acessar esses devidos profissionais. Dentro ainda da elaboração dessa cartilha, uma outra prática que rendeu muitos frutos foi a elaboração do capítulo Peculiaridades da abordagem profissional na atenção primária frente à pandemia do novo coronavírus. Tratou-se de um capítulo de livro que foi escrito também, gosto muito de dizer, a várias mãos. Eu acho que o livro ele representou, assim como o manual, talvez o momento mais claro da interprofissionalidade para os profissionais e alunos que estavam trabalhando ali. Jogamos isso no Google Drive, todo mundo mexia a seu tempo, e foi sim, de fato, um capítulo de livro de relevância, tanto científica quanto para a população, e sim, de fato, para o conceito do nosso eixo do PET. Trabalhando interprofissionalidade, trabalhando experiências de ações colaborativas e, principalmente, tendo um efeito dentro da população, que é o que a atenção primária mais pleiteia, que diz respeito às premissas fundamentais da atenção primária. Muitas vezes nas reuniões a gente tentava fugir um pouco dos conceitos de atenção primária, a nossa coordenadora trazia as discussões novamente ali para o prumo, ali para o eixo. Importante lembrar que esse livro, ele acabou sendo desenvolvido pelo pessoal da Vigilância em Saúde, que também tratou-se de um eixo do nosso PET aqui do município de Bauru. E, por fim, acho que o último fruto desses estudos foi que eles permitiram a elaboração de um projeto a respeito de atuação e fluxo dos CAPs frente à pandemia. Mesmo o nosso eixo tratando-se de atenção primária, foram discussões muito ricas. Foi a última discussão que nós tivemos na semana passada a respeito disso. E aí temos a sorte de contar com um profissional preceptor que é psicólogo no grupo, e ele auxiliou muito a gente no entendimento do que a atenção primária poderia resolver ou não. Esses diversos mecanismos, essas diversas ferramentas da organização aqui da Secretaria Municipal de Saúde em Bauru existem, mas como todos devem saber, o seu perfeito casamento entre as partes e os encaminhamentos e as necessidades de cada serviço ainda não acontecem da maneira mais adequada possível. E sim, acredito que coube perfeitamente essa temática, que inclusive já foi encaminhada à Plataforma Brasil e vai dar origem, acredito, espero que uma série de artigos aí, falando da atuação do CAPS, da rede CAPS frente à pandemia, mas totalmente interligado com a atenção primária. E foi rico as colocações do nosso profissional no sentido do que a gente poderia resolver dentro da atenção primária mesmo. E aí sim, como resultados, para a gente não se alongar demais,
Eu acho que o que o mais importante que nós encontramos foi que dentro de todo esse contexto de grande dificuldade, no momento que víamos desenvolvendo alguns projetos muito ricos, inclusive nem abordamos isso no artigo, mas a gente já havia realizado algumas intervenções em uma comunidade na proximidade da unidade básica de saúde que eu trabalho, de extrema vulnerabilidade social, e daria origem a alguns projetos muito ricos que não serão cessados, tenho certeza. Gravo muitas palavras do coordenador geral aqui do PET no município, que o PET é um indutor de ideias e de políticas. Isso deve continuar e vai continuar, tenho toda certeza. Mas que o maior resultado que eu entendo, do meu ponto de vista, foi que, mediante toda a dificuldade apresentada pela chegada da pandemia, a atenção primária ela conseguiu, sim, da melhor maneira possível que tem ao seu alcance, se reestruturar dentro de todo esse contexto e conseguir atender da melhor maneira que foi possível todo o auge desse evento, que nós ainda estamos atravessando. Gosto de pontuar apenas que a unidade que eu trabalho hoje já não é mais referência em atendimento de Covid. Voltamos ao atendimento normal e, novamente, como as meninas do grupo anterior disseram, hoje em dia o que a gente acaba encontrando são muitos e muitos pacientes com sequelas em decorrência de todo o advento que envolve a contaminação pela doença. Narciso, eu vou precisar te interromper para você Ô, concluir. professora, mas acredito que seja isso que eu precisava falar. Acredito também, espero que tenha sido produtivo pela falta, na verdade, do estímulo visual. Isso, parabéns pela apresentação, né? E a gente vai abrir para os debatedores fazerem as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou pedir para a Patrícia se eu posso iniciar, porque eu vou aproveitar uma pergunta que acho que eu vi no chat, porque passa rápido e a gente não está podendo ir no chat. Primeiro, parabéns pela apresentação, né? A dificuldade de pegar a apresentação em cima da hora, a gente sabe que não é simples. Então, parabéns pelo trabalho. Tem uma pergunta no chat, me corrija se estiver errado, Soraya, que fala de como foi a integração entre o CAPS e a atenção primária, né? Então, essa pergunta mesmo. Isso, eu gostaria de perguntar, quando você já responder isso, quais são as fragilidades que a gente pode ter no processo do trabalho interprofissional quando estamos trabalhando com dois serviços de níveis, inclusive, diferentes? Fortalezas e fragilidades, se for possível responder, mas acho que você vai tomar muito tempo seu. Sim, sim. Acredito, inclusive, que foi a maior novidade para mim, enquanto serviço de atenção primária também, promover essa articulação com o CAPS dentro do PET. Por que eu digo isso, professora? Porque na prática diária não existe. Então, foi muito interessante a gente escutar as colocações de um profissional que está lotado lá e de profissionais lotados na atenção primária, que, por incrível que pareça, não existe essa interlocução, infelizmente, na nossa prática diária. Nós simplesmente não conversamos equipe com equipe, haja vista como os serviços são superlotados o tempo todo. Eu vou responder dentro da minha possibilidade enquanto fisioterapeuta e considerando toda a dificuldade que eu também tive nesse entendimento. O que é que eu pensei e entendi graças à ajuda do nosso profissional psicólogo? Que muitas condições que nós enfrentamos na atenção primária, na verdade, elas acabam se potencializando até esse paciente, essa pessoa, conseguir acesso à rede CAPS. Principalmente nesse momento, onde além das condições emocionais, natural, que são encontradas dentro desse público, elas estão sendo potencializadas, e está aí a ciência para comprovar isso que eu estou dizendo aqui, por causa do momento de pandemia, isolamento social, afastamento dos entes, dos amigos, do trabalho. Então, é um momento onde um serviço de retaguarda emocional ele é mais necessário, faz mais necessário do que jamais foi. E mesmo assim, um serviço de extrema necessidade. Como é que foi essa interlocução? Eu acredito que a síntese das nossas conversas foram poucas. Foi a leitura dos artigos e as discussões foram na nossa última reunião, como eu disse. Mas baseou-se no sentido de proposta de maior matriciamento em relação aos profissionais do CAPS e a atenção primária, para que talvez exista uma resolutividade melhor dentro da própria atenção primária e um melhor enriquecimento do encaminhamento que chega a esse serviço. É possível ser feito um tipo de abordagem dessa dentro da atenção primária? Sim. O próprio acolhimento
conforme diretrizes do Ministério da Saúde, está aí para dizer isso para a gente. Mas o que ocorre é que esse paciente, essa pessoa, ela acessa o serviço superlotado, ela muitas vezes não passa por uma escuta qualificada, e esse problema ele só vai se agravando. E aí eu vou parafrasear o meu colega. Quando essa pessoa chega no CAPS, aí sim, de fato, ela tem um problema, uma condição já patológica, uma doença que vai carecer de serviço especializado, de medicalização, quando muitas vezes, talvez, fosse de fácil resolução na atenção primária. Acredito que isso. Temos mais perguntas? Vamos Olá, dar Soraya. continuidade aos debatedores? Obrigado pela resposta. Imagina, professora. Eu poderia complementar alguma coisa? Eu sou a coordenadora do grupo. Sim, a gente ainda tem mais 4 minutos e meio. Fique à vontade. Quero agradecer a estar presente hoje num evento tão lindo e maravilhoso como está acontecendo, que a gente vê alunos muito empoderados, falando de coisas maravilhosas, que se eu me lembro na minha formação, a gente não tinha a mínima noção do que a gente falava, né? Mas quando a gente passou a fazer esse relato de ações que nós elencamos na apresentação desse trabalho, foi no sentido mesmo de trazer para discussão esse projeto, porque esse projeto ele está iniciando. Ele será um projeto de pesquisa em que os profissionais da saúde mental... Eu acho que nós precisamos que alguém feche o microfone, porque está um som. Por gentileza. Desculpe, okay, professora. Tudo bem, sem nenhum problema. A gente entende essas coisas. Enfim, é um projeto de pesquisa que nós vamos iniciar agora, já tivemos a aprovação do CEP, e teremos a possibilidade de entender como é que essas pessoas que atendem a saúde mental se sentiram durante esse processo de pandemia, em que todo o atendimento dentro do CAPES foram modificados, todos os atendimentos. Aquilo que era grupal passou a ser mais individual, aquilo que era individual passou a ser mais longitudinal pelo fato de se poder agregar outras pessoas ali dentro, isso acontecendo de acordo com o que a gente vê aqui em Bauru, né? Então, a gente percebe que muitos dos profissionais sofreram muito com essas mudanças e sofreram muito por estarem mais isolados. Então, veio a ideia da gente tentar entender um pouquinho como que estão esses profissionais, né? E estamos no início dele, então a gente só teve essa primeira discussão em relação à atenção primária, porque nós estávamos discutindo a atenção primária e já começando a discutir a questão desse processo do CAPES. Então, quando a gente passou a falar sobre isso, foi no sentido mesmo da gente tentar iluminar um pouco como acontecem esses atendimentos, sabendo que CAPES são casos graves, mas que quando chegam no CAPES já se tornaram graves, mas que eles poderiam estar sendo acompanhados pela atenção primária, no sentido de nem precisarem de ir para a atenção terciária. Então, foi quando teve essas questões todas que o Darcísio trouxe brilhantemente aqui para a discussão. Mas a gente está... Então, depois de todo esse processo ser realizado, talvez a gente tenha outras discussões a serem realizadas e até mesmo discussões dizendo que não, que a atenção primária não tem que se meter nessa história, né? Que tem que primeiro fazer o atendimento na atenção nos CAPES para depois serem acompanhados pela atenção primária ou não. E pensando que o matriciamento é sempre importante, independente de estarmos na atenção primária, na atenção terciária, secundária, em qualquer uma das nossas redes SUS.
Então, o matriciamento sendo realizado por pessoas com a capacidade de enxergar esses processos acontecendo em qualquer dos níveis, talvez possa melhorar muito o atendimento e a atenção voltada para a saúde mental. Então, e acho que tudo isso está muito no início, e a gente precisa de conhecer um pouco mais para poder saber o que fazermos daqui para frente, né? Os profissionais da saúde mental também sofreram como seres humanos, não apenas como profissionais, e talvez tudo isso tenha também entrado num outro processo que não foi discutido, e que poderá ser discutido se a gente fizer essa pesquisa e colocarmos um artigo para a comunidade científica. Então, acho que o Darcísio teve essa triste questão de ter que substituir de última hora, mas acho que, de uma forma geral, ele apresentou muito bem, o trabalho foi trazido muito à discussão. Nós estamos também com um artigo sendo realizado em início de realização para a discussão toda que foi realizada nas mudanças dos papéis de atenção primária, né? Que no momento da pandemia, no momento que se tornaram sentinelas, a diferenciação entre atenção primária e atenção base, e atenção estratégia de saúde da família, que eram questões muito importantes para o grupo, e que a maioria dos alunos não faziam essa diferenciação, não entendiam essa diferenciação. Então, tudo isso foi muito bem discutido para que a gente pudesse agora fazer algum artigo ou pelo menos uma anotação, né, científica, para que a gente possa fazer com que os alunos, já que são do eixo atenção primária, possam sair o mais capacitado possível, o mais habilitado possível, entendendo as premissas da atenção primária e entendendo tudo que vem por trás do SUS como fundamentação teórica e prática. A praxis do SUS voltada para a atenção básica como ordenadora de toda a rede. Então, é importante que eles... Obrigada. A gente está com o nosso tempo passando um pouquinho. A gente tem um questionamento da professora Aldaísa, que é uma ideia que a gente pode estar respondendo no chat e relatando na nossa síntese. Que tal uma moção do simpósio para a continuidade do PET-IP junto ao PET-MS? Junto ao PET no Ministério da Saúde. Acho que isso é viável, então vocês vão estar respondendo e isso pode estar fazendo parte a nossa relatora pode estar colocando. Então, eu agradeço, professora, e a gente passa para a apresentação do próximo trabalho, que é percepção das usuárias da faixa etária entre 25 a 64 anos no exame do Papa Nicolau. Né? A apresentadora é a Nayara. Podemos iniciar, Nayara? Oi, sim. Eu estou com a minha tutora e uma dos meus preceptores presente na sala, a professora Andréia, minha tutora, e a preceptora é a enfermeira responsável pela unidade onde a gente realizou o trabalho, a Alessandra. Deixa eu... Deu certo? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, estamos vendo, sim. Deixa eu carregar aqui um pouquinho. Bom, a gente teve uma... Eu consigo tirar essa tabela daqui? Vou deixar aqui em cima, não vai atrapalhar. Nós recebemos uma avaliação e decidimos alterar o título, mas não altera o tema do trabalho. Bom, interprofissionalidade na pesquisa é uma experiência voltada à saúde da mulher. O nosso projeto é realizado na Universidade de São Francisco, na cidade de Bragança Paulista, junto à Secretaria de Saúde da cidade.
Eita. Vou voltar aqui. Aí. Na nossa introdução, então, este projeto do PET Saúde foi trazido para a Universidade de São Francisco em 2018, junto à Secretaria Municipal de Bragança Paulista. E o nosso projeto é prática colaborativa na atenção integral do ciclo de vida. Esse é o segundo projeto PET, né, que temos na cidade de Bragança, então já foi realizado uma junção desse projeto lá na nossa cidade, e essa é a nossa segunda edição, portanto, no PET Saúde. Com o objetivo, nós temos o grupo de aprendizagem tutoriais, tá? Para fomentar essa ideia de respeito das problemáticas específicas de cada ciclo de vida. Então, nós somos divididos em 4 ciclos de vida, são 4 grupos diferentes. A saúde do idoso, a saúde do adulto, a saúde da mulher e a saúde da criança e adolescente. O nosso trabalho foi realizado frente à saúde da mulher, onde a nossa preceptora Alessandra, que é a enfermeira responsável pela unidade, né, tivemos essa facilidade, ela trouxe algumas dificuldades que são encontradas na ESF e por identificarmos junto a dificuldade maior, essa adesão ao exame Papa Nicolau, começamos nossa atividade no PET a partir disso. Então, discutiu-se a necessidade de analisar as variáveis relacionadas à percepção da mulher na faixa etária de 25 a 64 anos, onde é preconizado no Ministério da Saúde. Então, junto a isso, no nosso início de projeto, sentamos todos para conhecer o nosso local de pesquisa e de trabalho. Então, a preceptora Alessandra apresentou para a gente a nossa região, onde a ESF Casa de Jesus atua, para estudarmos como que seria essa pesquisa e como que formularíamos o nosso formulário. Então, temos um estudo transversal descritivo e, em conjunto, todos em conjunto, fizemos o formulário de percepção à importância do Papa Nicolau, analisando cada micro-região conforme as suas peculiaridades e diferenças, e ao conhecimento que nós, estudantes petianos, trazemos para essa análise interprofissional, tá? As entrevistadas foram em visitas domiciliares, então cada aluno petiano foi junto com um agente comunitário nas micro-regiões, analisando, levando este formulário para as mulheres. A participação foram de 418 mulheres na faixa etária, onde a gente escolheu de 25 a 64 anos, tá? Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva analítica. Nos nossos resultados, a gente conseguiu, nessa interprofissionalidade, né, o processo de envolvimento da equipe toda, a participação do agente comunitário, com o conhecimento da população. Então, a gente sentou para conversar com eles antes de iniciar essa pesquisa de campo, para trazer o conhecimento deles devido a cada micro-região que eles têm e como que eles enxergam essa percepção da mulher também. Visto que no nosso formulário também tem a percepção da mulher para o agente comunitário em relação ao Papa Nicolau. A gente trouxe esse compartilhamento de saberes das áreas durante a coleta de dados e análise. Eu incluo também aqui que esse compartilhamento de saberes veio desde o início, desde que decidimos desenvolver essa atividade do Papa Nicolau, onde tivemos aulas sobre interprofissionalidade e também sobre o exame, e dividimos o conhecimento entre alunos, já que temos diversas áreas. Tá? E concluímos, portanto, né, que ocorreu o fomento da interprofissionalidade através da identificação do conhecimento comum para as orientações do paciente e do trabalho específico de cada área profissional, que também foi muito importante para nós. Dizendo de novo, do agente comunitário nessa prática de pesquisa, nesse contato diário com os pacientes, a enfermeira em momento prévio no processo de pesquisa, quando ela trouxe isso para nós, e também no processo prático que ela tem das atividades, tá? Essa junção de conhecimento a gente teve junto ao trabalho, já finalizamos, né, a parte de pesquisa, e sentamos a analisar esses dados e a fim de conseguir levar a melhor forma esse desenvolver das maiores ações de adesão, tá? Na interprofissionalidade ocorreu também o âmbito da instituição de ensino e processo de trabalho da unidade. Então, a gente teve muito cuidado para estar sempre presente ali na unidade, estar sempre em contato com elas. Quando a gente realizou a pesquisa, nós, alunas,
com já esse conhecimento sobre o Papa Nicolau, como funciona na prática, levamos o nosso conhecimento aos pacientes, explicando tanto do nosso conhecimento em comum, que compartilhamos os saberes, né? Que a gente criou essa noção de que temos conhecimentos em comum, quanto os conhecimentos específicos de forma básica. Então, cada um falou um pouquinho ali mais para paciente sobre como que é realizado o exame e por que é dessa importância. Também tiveram as alterações do processo de trabalho, a gente pôde verificar isso durante já a nossa pesquisa, que a comunidade, ao ter esse conhecimento maior, a ver essa importância, começou a aderir realmente o Papa Nicolau e tivemos um aumento na agenda dessa coleta, né? A enfermeira Alessandra pode comentar isso para a gente depois. Então, já ficamos muito felizes que durante a nossa pesquisa já tivemos ali um resultado prático. É isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem me ouvindo e também gostaria de agradecer a minha equipe PET. Eu tô mais nervosa hoje do que o normal, porque eu tô me despedindo, eu vou chorar. Eu tô me despedindo do projeto. Foi um projeto que mudou a minha vida como profissional e como pessoa, então gostaria de agradecer muito. Parabéns, Nara, emocionante sua apresentação, né? Se sinta acolhida, né? E muito bacana, que bom essa transformação, é muito grato a gente ouvir isso, né? Nos motiva a todos envolvidos. Parabéns. Eu gostaria Vamos abrir... de fazer uma complementação, posso? Posso. A gente vai abrir para as debatedoras e para os demais membros do projeto e a gente tem um tempo para isso. Pode ficar à vontade, né? Eu só gostaria de complementar e parabenizar a Nahara por toda a apresentação e lembrar que esse é uma pequena parcela de todo o trabalho que nós desenvolvemos, principalmente nessa pesquisa, e dizer que realmente no início do projeto nós fizemos esse nivelamento conceitual para que todos entendessem a importância e como seria a aplicação da interprofissionalidade, né? Quando nós iniciamos esse processo da pandemia, a pandemia ela trouxe um pouco, um sentimento de impotência, porque nós tivemos que nos afastar, né, dos afazeres e buscar novas estratégias. Então, a proposta da continuidade seria realmente uma necessidade, né, porque nós poderíamos continuar aí diante, né, desse novo cenário. Afinal, o profissional da saúde ele nunca foi tão requisitado, né, quanto esse momento que nós estamos, esse momento singular, né, que nós estamos vivenciando. É isso. Obrigado pelas considerações. Agora a gente abre a palavra para os debatedores ou demais pessoas presentes que queiram fazer alguma colocação. Eu gostaria de perguntar, parabéns, Nahara, Andréia, os participantes aí do projeto. Me emocionei também, quase chorei com você. É uma alegria muito grande tudo isso, de fato, é tudo muito intenso, né? E eu queria perguntar para vocês um pouco sobre a faculdade. Como é que ela vê o PET, como é que ela viu, se de vocês acham que todo esse conhecimento e trabalho realizados vão impactar com relação às mudanças curriculares, né? Se existe uma disposição mesmo da instituição de ensino de acolher essa abordagem da interprofissionalidade que o PET propõe. Então, temos sim. O segundo objetivo do PET como um todo, né, é instituir isso na universidade. Como a gente percebeu que esse trabalho a ser realizado seria num tempo muito maior do que aquilo que estava previsto no projeto, por ser apenas 2 anos, nós deixamos para agora, no segundo ano de projeto, para a gente mostrar para a universidade já as nossas ações já realizadas dentro dos outros GATs, das outras ciclos de vida, apresentar isso. Então, agora na pandemia, a gente conseguiu com a universidade tem uma conta Google, enfim, tem os seus métodos de comunicação, a gente conseguiu levar palestras e desenvolver conhecimentos a fundo sobre a saúde pública e sobre a interprofissionalidade. Então, é aberto para todos os estudantes, a faculdade vai mandando e-mail para a gente,
Os grupos, os coordenadores de curso também vão disseminando isso nos grupos de aluno. E nós, como alunos de PET, né, desde o começo a gente tem mostrado isso para os nossos colegas, né, como que isso funciona, como que é uma forma diferente de ver. Até a gente, dentro da sala de aula, começa a trabalhar de forma diferente e gera curiosidade nos alunos e a gente mostra isso para eles, né, como que a gente pode ter esse conhecimento e agir de forma conjunta. Eu posso complementar? Claro, Luiz, meu coordenador de projeto. Bom dia para todos. Eu estou vinculado à universidade, eu sou professor da universidade e coordenador desse grupo, e eu queria falar um pouquinho a respeito da questão da visão da universidade com relação ao projeto PET. As conversas com os coordenadores, na verdade, principalmente com a pró-reitoria, caminha em dois sentidos atualmente. Primeiro, na curricularização da interprofissionalidade, né, principalmente ligado ao primeiro semestre. Então, a gente está com a proposta dentro de uma disciplina que a gente tem, que a gente chama de prática profissional. A gente tem uma carga horária que seria aproximadamente aí, de 64 horas ligadas ao trabalho da interprofissionalidade. Além disso, a gente tem também agora um desafio que a gente até vai estar estudando nos próximos meses agora, com relação a trabalhar as questões dos estágios, né? E o desenvolvimento dos estágios interprofissionais, que, aliás, é um grande desafio, pelo que eu acompanho, de todos os PETs, né? E de todas as universidades. Então, a gente está caminhando também para isso, para que os estágios eles não sejam mais estágios dicotomizados, separados, né, por área, e que eles sejam estágios onde a gente possa ter interprofissionalidade, inclusive no campo prático, né, na praxis dos serviços. Então, é mais ou menos assim que a instituição pensa, inclusive acabando o projeto PET Saúde, para que a gente consiga ter uma sustentabilidade desse trabalho tão rico que foi desenvolvido no município de Bragança, tanto na prática dos serviços, mas também no processo de formação no campo da saúde. Nós temos também uma unidade de saúde, né, unidade escola. Isso também facilita esse processo de interprofissionalidade, de adesão ao aluno ser mais fácil. Exato, a gente tem uma unidade em Bragança que é uma unidade construída pelo município e ela é mantida pelo município e pela Universidade de São Francisco. Então, os professores eles exercem uma atividade de tutoria dentro dessa unidade escola. E Bragança tem uma característica importante que é o COAPS, né, que é aquele contrato organizativo de ação, ensino e serviço. E o COAPS também facilitou muito essa comunicação entre a Universidade de São Francisco e a Secretaria Municipal de Saúde. E a gente enxerga o COAPS, então, como uma potência para o desenvolvimento, inclusive, do PET Saúde. Eu tenho uma pergunta para a equipe. Primeiro, assim, é sempre bom ver uma aluna tão entusiasmada, e o PET é um projeto belíssimo, né? Eu trabalho nele desde o primeiro e acho espetacular, embora seja difícil fazer as mudanças. Vocês trabalham com uma unidade em que a gente já tem certa facilidade, né? Já que ela, de certa forma, está vinculada ao trabalho da universidade. Como é que você vê, Nahara, ou alguém da equipe, a possibilidade de conseguir implantar a interprofissionalidade em uma unidade que não tem esse perfil? Uma unidade que seja da secretaria, quais seriam as dificuldades para conseguir isso? Então, essa unidade escola não faz parte da unidade onde a gente está atuando. Ela foi selecionada também, é uma unidade onde atua outro grupo de ciclo de vida, mas a minha unidade já é da secretaria. Como é que você viu esse processo? Quais foram as dificuldades? Vamos pensar pelas dificuldades. Quais foram as dificuldades? Então, a gente viu uma dificuldade, porque até conseguimos analisar tudo, a gente ia conversando conforme com os outros grupos de ciclo de vida e a gente viu uma dificuldade de adesão dos profissionais atuantes.
E a gente pensou, então, numa proposta diferente de chegada, né, do PET naquela unidade. Então, a gente chegou, teve um encontro com eles, explicamos como que funcionaria o PET e explicamos que a gente estava ali, não era para mudar o método de trabalho, chegar impondo uma forma diferente. A gente estava ali para escutar eles e juntos a gente poder analisar uma forma interprofissional e diferente, né, trazer um método de ação diferente naquele serviço. Então, a princípio, a gente viu essa dificuldade, né, de aceitação dos funcionários, o que com esse novo método que a gente escolheu, a gente teve uma aceitação melhor, né? Eles entenderam melhor como que ia funcionar tudo isso. E depois a gente também fez uma rotativa, né, dentro da própria unidade para saber o que cada profissional ali atuava e a perspectiva dele em função daquilo. Então, nós alunos passamos por todas as áreas para a gente conhecer cada profissional e cada atuação. E, posteriormente, com a nossa pesquisa, a gente foi conhecendo a população também para ver qual que era a restrição deles com a gente, por ser alunos e estar ali e depois não estar mais, né, ser itinerante, e o vínculo deles com a unidade. Então, foi uma percepção ao longo do processo inteiro bem grande, e a gente conseguiu uma aceitação maior, pelo menos na nossa ESF. Só para reforçar, até a enfermeira Alessandra, ela está presente na sala, a equipe toda, ela foi muito receptiva. Nós não tivemos dificuldade de colaboração de toda a equipe, porque a própria enfermeira, ela já tinha, né, a ideia da interprofissionalidade. Exato. Então, enquanto outros PETs teve, né, e tem essa dificuldade de acesso, nós não tivemos. Então, o trabalho ele fluiu tranquilamente. Até tivemos outras ações, né, em conjunto, e que foi, assim, muito gratificante. Mesmo com troca de profissionais, né? Porque nós, ao longo do processo, nós tivemos vários profissionais que saíram, né, da ESF. Mas foi realmente, fomos muito bem recebidos. Oi, eu gostaria de falar um pouquinho. Eu só fazer um comentário, pessoal, que está até na zona, tá no chat, mexe com a zona de conforto de todos nós, né? Só queria fechar com isso. Foi feito um comentário, mexe com a zona de conforto de todos nós. Acho muito legal. Então, nós chegamos aos 10 minutos de discussão. Nós podemos passar para o próximo trabalho, por gentileza? Soraya, posso responder só uma pergunta super rápida? Perguntaram Sim. Se além da enfermagem tem outras áreas? Pode. A gente tem biomedicina, a gente tem fisioterapia, a gente tem farmácia e medicina a gente não conseguiu devido à carga de horário, mas também tinha alunos de medicina e eu acho que são esses. Só Odontologia. Isso, odonto. Desculpa, Luiz. Nara, parabéns mais uma vez para você e todo o seu grupo, todo o seu programa. E a gente vai passar agora para a quarta apresentação, relato de experiência, educação interprofissional e práticas colaborativas em saúde na sala de espera. Quem vai apresentar é a Natália Dias. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu vou estar apresentando a tela aqui, então. Pronto. Bom, como já foi dito, eu sou a Natália, eu sou aluna do curso de graduação de enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e eu faço parte do grupo PET Saúde Interprofissionalidade, práticas interdisciplinares na estratégia de saúde da família, a alimentação no pré-natal e no cuidado da criança de 0 a 2 anos. O nosso grupo conta com 2 alunas da enfermagem, 3 alunas da medicina, 1 aluna da nutrição, 2 tutoras voluntárias dos cursos de enfermagem e nutrição e 2 tutoras bolsistas do curso de nutrição e medicina. Nosso relato de experiência, educação interprofissional e práticas colaborativas em saúde na sala de espera. Bom,
O aleitamento materno e a alimentação complementar saudável são temas amplamente discutidos pela sua importância na área da saúde pública, uma vez que as suas repercussões vão refletir no indivíduo pelo restante da sua vida. E apesar do grande número de informações disponíveis, a gente nota muitas dúvidas acerca desse tema, tanto por parte dos profissionais quanto dos próprios usuários, sendo que as equipes multiprofissionais e as unidades básicas de saúde vão ter um papel importante para a promoção da alimentação saudável nos primeiros anos de vida. E as ações colaborativas podem contribuir para melhorar essa promoção. As estratégias utilizadas para o desenvolvimento dessa experiência. Nós realizamos o levantamento das demandas dos profissionais e dos usuários de 2 unidades básicas de saúde daqui de Botucatu acerca desse assunto. E houve também a elaboração de materiais didáticos como folders, painéis, cartazes, o que favoreceu uma discussão ativa. E também foram discutidos temas por meio de encontros com trocas de experiência e construção do conhecimento. Foram discutidos temas como a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, a inclusão de alimentos complementares junto ao leite materno após os 6 meses, a importância da pega correta ao seio e as formas de armazenamento do leite materno para mães impossibilitadas de amamentar diariamente. Além disso, foi discutido também qual seria a melhor abordagem a essa população. E participaram aproximadamente 60 usuários e profissionais da área da saúde. Os nossos resultados. Foi possível para alunos, profissionais e usuários ampliar o conhecimento sobre amamentação e alimentação na infância, e foi verificado também um maior interesse nesse assunto por parte das gestantes, mães de recém-nascidos ou familiares e acompanhantes. E isso foi demonstrado por meio de questionamentos e relatos de experiência, de forma que essas informações foram fornecidas de uma forma mais interativa, discutindo-se essas dúvidas levantadas. Possibilitou também a troca de experiência entre os alunos profissionais e a população, além da própria compreensão dos usuários, e estreitar a relação entre profissionais e alunos para o melhor desenvolvimento dessas estratégias. Nossas considerações finais. Bom, essa experiência possibilitou uma formação acadêmica, colocando em prática a realidade do dia a dia na atenção à saúde, a escuta qualificada que favoreceu a comunicação, considerando-se também educação popular, e aprendeu-se que a orientação de saúde ela deve ser realizada onde é possível. Então, no caso desse projeto, né, foi a sala de espera, e isso transformou essa espera num momento pedagógico, repercutindo em tranquilidade e segurança para essas mulheres por meio do esclarecimento de dúvidas na implementação das boas práticas relacionadas ao aleitamento e também colocar em ação a atenção horizontal, valorizando os profissionais acadêmicos e a população, destacando a importância e a produtividade da interprofissionalidade. Além disso, a participação desses usuários contribuiu para uma melhor compreensão dos seus hábitos e dúvidas dentro do seu contexto cultural e social, possibilitando um atendimento mais holístico na unidade de saúde. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Agora nós vamos abrir para os debatedores para fazerem os questionamentos, assim como os demais que estão assistindo. Obrigada. Eu posso fazer a pergunta, eu vou roubar, desculpe o termo, uma pergunta interessante que teve aqui para o trabalho anterior, que eu acho que caberia também para esse trabalho aqui, que foi da Maria Eulália. Maria Eulália perguntou no grupo anterior, e aí vou perguntar também para essa apresentação, se me permite, Maria Eulália. A passagem do PET pela unidade, qual foi sua avaliação de como os trabalhadores viram esses conceitos da interprofissionalidade? Porque eu terminei fazendo um pouco dessa pergunta da equipe no outro, né? Queria começar por essa.
Então, como foi a visão da recepção e se houve mudança na concepção dos alunos? Foi colocado que sim, mas na concepção dos profissionais? Bom, essa questão dos profissionais foi um pouco importante para a gente, porque o nosso grupo não começou com esse enfoque. Só que foi a demanda que foi muito levada para a gente. A enfermeira dessa unidade falou, olha, os profissionais têm muita dúvida em relação a isso. Ela até deu o exemplo de uma profissional que dava pirulito para as crianças. E aí foram vários exemplos. E a gente, nesse intuito de direcionar o nosso atendimento para que ele pudesse ser efetivo, a gente como posso falar? A gente focou um pouco nos profissionais também. Eu acredito que sim, há resistência dos profissionais, porque eles estão acostumados assim. Então, quando você chega, quanto aluno, você chega e fala, agora a gente vai trabalhar dessa forma. E eles trabalham lá há muito tempo. Então, tem essa resistência da mudança. É a questão que falaram da zona do conforto. Mas eu acredito que foi muito bem aceita, porque quando a gente foi fazer a reunião, a gente estava em horário de almoço e eles fizeram questão de participar, de perguntar sobre dúvidas, até mesmo profissionais que já tiveram filhos. A gente tinha uma das técnicas, eram gestantes, e eles aceitaram muito bem essa discussão com a gente em levar isso também. E eu acredito que isso é importante porque também é uma forma de perpetuar esse projeto, porque a gente não pode estar sempre em contato com essas gestantes, né? Por exemplo, esse ano, que foi um ano de pandemia, foi um contato que a gente perdeu um pouco, mas eles conseguem levar isso para frente até depois disso. Então, eu acho que é muito importante essa visão para o profissional, tanto na questão do nosso tema, que seria o aleitamento, e também da interdisciplinaridade. Obrigado. Oi, Natália, tudo bom? Ops. Desculpa. Não, pode falar. Não, falar com relação ao trabalho anterior, o nosso trabalho da percepção das mulheres, como elemento concreto, assim que a gente começou a perceber de mudança dos trabalhadores e no processo de trabalho realmente da unidade, foi primeiro que foi desenvolvido a partir dessa percepção um checklist para deixar na unidade a respeito dessa questão do Papa Nicolau. O segundo ponto, que é bastante interessante, é que não existia um costume da unidade de saúde em ter um horário para reunião. E foi estabelecido pela Secretaria de Saúde, então, que as unidades de saúde da família tivessem um horário específico, porque é uma unidade fechada, para que tivesse uma reunião de equipe para desenvolvimento de projeto terapêutico singular, para oficina de trabalho entre os pares das várias profissões, para reconhecimento do trabalho de cada um. Então, a gente viu como um produto realmente do PET Saúde esses dois elementos como produto concreto, né, do trabalho na unidade. Ótimo. Esses impactos são muito importantes e a gente precisa, de fato, visitá-los e entendê-los, né? Mas, Natália, eu queria saber, então, agora, o impacto desse trabalho na universidade, né? Como é que o campus Botucatu acompanha, vê algumas mudanças curriculares, os colegas que não participam do PET, como que você observa isso? Bom, aqui em Botucatu eu percebo que tem um movimento muito forte dessa prática interdisciplinar. Por exemplo, a gente tem aqui uma matéria que a gente faz a enfermagem, a medicina e a nutrição, e nos 2 primeiros anos de faculdade. Ou seja, o nosso primeiro contato na prática, nas unidades, já são com os grupos juntos. Então, eu percebo que isso é um movimento muito forte, além da adesão do próprio PET. Mas, além disso, como aluna, eu percebo que tem um crescimento disso muito grande entre os alunos. E eu, assim, nem estou falando somente da faculdade de medicina. Por quê? Por exemplo, eu moro em uma república e ontem uma estudante da veterinária
veio me perguntar sobre o nosso pet, porque ela está prestando o pet deles. E ela queria saber se ela poderia fazer um projeto em conjunto ao nosso. E tem diversos cursos que já, por exemplo, empresa júnior, já veio aluno da biomedicina falar, nossa, a gente queria muito que a FMB tivesse uma empresa, porque a gente queria fazer muitas coisas com vocês. Então, eu percebo que tem um crescimento entre os alunos muito forte nisso. E é muito importante, né? Porque nós somos os futuros profissionais. Então, eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo, Natália, que ótimo. Daí para melhor, né? Uhum, com certeza. Construir daí para melhor. E o que me chama a atenção no que você falou, e acho que em outras apresentações isso também foi falado, né? Quer dizer, quando as instituições de ensino já têm um entendimento, né, sobre a importância da interprofissionalidade, fica mais fácil essa construção. Sim, com certeza. Foi isso no exemplo da Unesp de Botucatu. Muito bacana. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você. Ótimo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? E aí a gente pode, talvez, passar para uma próxima apresentação. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sou a Amanda e eu faço parte do grupo do PET também, junto com a Natália, com essa temática. E eu gostaria de falar que muito mais do que desenvolver um trabalho interprofissional, colaborativo e reflexivo, é quando os profissionais das unidades que a gente trabalha percebem esse trabalho e vêm procurar a gente realmente para perguntar, para conhecer mesmo o trabalho, né? Ou fazer parte também dessa equipe interprofissional. E eu acho que, além dessa barreira, né, além desse horizonte, é quando a comunidade percebe. Então, eu acho que, assim, a gente iniciou esse projeto, começou a desenvolver esse projeto, assim, apenas com umas gestantes, e abriu realmente ao público na sala de espera. E isso foi, assim, enriquecedor, eu diria. Porque, além de a gente trabalhar na comunidade, a gente está trabalhando junto da comunidade. E é muito legal, sabe, desenvolver esse trabalho, ver que a comunidade participa. E a própria faculdade também sempre apoiou todas essas nossas decisões. E citando dessa matéria que a Natália falou, né, ela chama Interação, Universidade, Serviço e Comunidade. E quando a gente desenvolve alguns dos nossos encontros, o pessoal do primeiro, do segundo e do terceiro ano, né, sendo da enfermagem, nutrição e medicina, também faz parte dos nossos encontros do PET, né? Essa semana mesmo nós desenvolvemos esse encontro realmente para compartilhar as propostas, o que foi desenvolvido em meio à pandemia, né, e com todas essas circunstâncias. Então, eu acho que, assim, não está só dentro do PET o nosso trabalho. O trabalho vai muito além. Ele está junto da comunidade, ele está junto dos profissionais e ele está junto também dos alunos de graduação. Eu acho que é muito isso. bom, Amanda. Parabéns pela experiência, nos relatar toda essa experiência de vocês. Agora nós vamos passar para a próxima apresentação, que é a nossa última apresentação, e provavelmente a gente vai ter que entrar um pouco no tempo do nosso intervalo, em função da gente ter atrasado um pouquinho. É o relato de experiência, a importância de uma equipe interprofissional na assistência aos imigrantes. Quem vai apresentar é Yasmin. Oi, bom dia. Fique à vontade, Yasmin. Bom dia, Yasmin. Bom dia. Estou compartilhando a tela. Ela foi? Ainda não. Ainda não. A gente tem um suporte técnico que pode estar dando ajuda para você. Falta coisinha? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Boa. Oi, Nossa, eu consegui responder as perguntas. Eu meti o louco, eu falei, bosta. Por gentileza, alguém está com o microfone aberto. Fecha, por favor.
Você vai ter que esperar mais, amor? Peraí. Vou, porque tá rolando ainda no simpósio. Acaba que horas? Ó. Natália, seu microfone está aberto. Tudo bem, Yasmin? Você precisa de alguma ajuda? Eu acho que a Yasmin saiu da sala. Eu tô vendo aqui se ela tá em alguma outra sala ou se ela só saiu para entrar de novo. Tá bom, obrigada, Carol. Nada. Carol, você consegue controlar os microfones? Consigo sim. Tá Eu ótimo. vou ficar de olho aqui. Tá bom, obrigada. Nada. Boa tarde, licença, meu nome é Ariadne, eu sou uma das representantes do grupo 3. A Yasmin acabou de me mandar uma mensagem dizendo que caiu, mas ela já volta. Ela pede desculpas pela intercorrência. Ok, acontece. Aproveitando para já dar lembrar a todos que às 12h15 nós iremos nos encontrar numa sala todos para que a gente tenha a apresentação da síntese das sessões coordenadas, tá bom? Soraya, você sabe se nós vamos ser redirecionados, como foi para a sala 2? Sim, seremos redimensionados. Nós temos na nossa sala aqui a professora Tatiane, que ela vai estar, inclusive o que está sendo colocado no chat e o que está sendo discutido, nós vamos fazer uma síntese e ela vai ser a nossa relatora. Vou tentar, gente. Poder de síntese. Tá grande aqui. Oi? Devia ter feito um mapa mental. Yasmin. Agora foi. Foi? Foi, tô vendo a tela do seu computador. Ah, que bom, gente, desculpa. Pode apresentar? Sim, fique à vontade. Tá. Bom, deixa eu só dar enter. Gente, desculpa primeiro pela confusão. Meu nome é Yasmin, fiquei um pouco nervosa. Eu faço enfermagem na Santa Casa e eu vou apresentar hoje o relato de experiência, a importância de uma equipe interprofissional na assistência aos imigrantes. Fazem parte no meu grupo os docentes e os discentes e a maioria está aqui na reunião. Bom, como introdução, esses aqui vou estar apresentando os alunos, são esses que fazem parte. Nosso campo é o SAI, Campos Elíseos, é um SAI de DST AIDS e ele está localizado perto do metrô Luz, localizado aqui em São Paulo, e com isso muitas pessoas têm acesso a ele, inclusive os imigrantes. Nesse SAI, ele é um serviço de acolhimento e testagem, e o objetivo dele é prestar uma assistência e um atendimento integral e de qualidade aos pacientes, por meio de uma equipe multidisciplinar. Desde o começo do programa, a gente vem fazendo reuniões semanais e procurou uma estruturação para colocar no projeto no SAI. E entre elas, a gente viu que existia uma grande dificuldade dos imigrantes para estar se comunicando com
os profissionais devido a uma grande barreira linguística que existe. Então, as consultas, os atendimentos, eles não são 100% eficazes por conta dessa barreira, porque muitos acabam falando o crioulo, o francês, o espanhol e até mesmo o inglês. E a grande parte desses profissionais que estão atendendo os pacientes não falam essas línguas. Então, a gente viu uma barreira muito grande para ter esse contato com os pacientes, os imigrantes. A gente chegou a realizar também reuniões virtuais com 2 haitianos e eles relataram para a gente quais eram as dificuldades deles em estar aqui no Brasil, contaram um pouco da experiência deles de ter vindo do Haiti para cá, contaram as dificuldades também em consulta que eles tinham, e isso foi muito gratificante, que acabou gerando uma certa empatia do nosso grupo com eles. Então, a gente percebeu que o nosso foco com o trabalho PET era priorizar essa assistência ao imigrante, conseguir colocar ele em uma assistência profissional onde ele seria capaz de entender todo o processo da doença, do tratamento, tudo que levaria ele a conseguir ter esse acesso. Então, o nosso projeto foi focado no imigrante, essa assistência multiprofissional com o imigrante. Então, a nossa primeira etapa foi a criação de um personagem que comunicasse entre a gente e o usuário sem respeitar nenhuma cultura e étnicos, que foi o textinho, que é esse que está aqui no canto da tela. Ele é o próprio teste que é feito no SAI para realizar, e a gente elaborou ele. Também a gente fez folders com a orientação dos tratamentos do PEP e do PrEP. E a gente está num processo de tradução desses folders para a linguagem deles. Então, eles vão estar conseguindo pegar o folder e entendendo como funciona esse tratamento, o que eles devem fazer, como eles devem seguir. A gente tem eles aqui no português, mas também estamos passando para a linguagem. A gente também, além disso, fez uma reestruturação na ficha do acolhimento. Também estamos em processo de tradução delas e para as linguagens, a partir da ficha em português, que era a que eles preenchiam. Muitas vezes, muitos campos acabavam não sendo preenchidos por conta dessa dificuldade. A gente está fazendo o processo de tradução delas para as linguagens e também dando prioridade para os campos por conta da cultura, da barreira cultural. A gente acaba fazendo umas alterações também. E a gente está colocando também faixas sinalizando o SAI, como que eles devem estar seguindo lá dentro toda a sequência estabelecida pelo SAI. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, em azul, ele vai estar seguindo da sala de espera para o acolhimento. Já em vermelho, vai ser da sala de espera para o teste rápido. Então, todo esse mapeamento está um projeto para a gente estar realizando. E aqui no lado esquerdo, a gente vê o processo da ficha sendo traduzida. Então, a gente pega os dados do paciente e coloca de uma forma que vai ser mais fácil para ele estar preenchendo e para a gente estar entendendo também quais são as dificuldades dele, quais são as necessidades dele, para a gente conseguir trabalhar em cima delas. Em relação ao projeto, ele ainda está em andamento, né? Porém, a gente não conseguiu colocar em prática por conta dessa nova pandemia do coronavírus. Então, a gente não consegue trazer os resultados finalizados do programa que a gente está fazendo. Porém, dentre as considerações que a gente trouxe, a gente quer destacar principalmente a coexistência de diferentes compreensões entre elas. Também a gente entende a gente quer destacar o que a gente entende sobre autonomia e a comunicação, principalmente sobre todas essas barreiras linguísticas.
que ela é muito séria lá no ambiente do trabalho. E também a importância de um plano baseado em conhecimento interprofissional e ouvir o que os imigrantes têm a dizer para proporcionar um planejamento efetivo. Então, o que a gente está querendo é ter esse planejamento, que ele seja efetivo, que a gente consiga estar trabalhando com esses imigrantes. Bom, o projeto é esse. Eu agradeço ao grupo que a gente está correndo atrás, estamos fazendo em equipe. Isso está sendo muito importante para mim, acredito que para eles também, porque a gente está conseguindo ver como um todo, como, eu não lembro quem destacou, falou assim, quando chega na nossa reunião, a gente já não sabe mais quem é o enfermeiro, quem é o médico, acaba se tornando uma equipe mesmo. E a gente trabalha, lá nós temos psicólogos, médicos, estudantes de medicina, enfermeiros, estudantes de enfermagem, temos cursos de radiologia, sistemas biomédicos, então é uma equipe multiprofissional, mas quando a gente senta para discutir, a gente acaba se tornando só um. Não sei se eu consigo explicar. Então, seria isso. Muito obrigada. Yasmin, parabéns pela apresentação. A gente tem já comentários no chat e a gente vai abrir para os debatedores, assim como demais... Inclusive, eu acabei de ver que o vídeo ficou desligado, a apresentação toda. Eu peço desculpa, como eu sou muito nova nesse Não tem problema algum. A gente está construindo junto, faz parte, tá? Você apresentou muito bem, parabéns, e todos nós entendemos. Obrigada. E é o que importa, tá bom? E parabéns, acontece mesmo, as pessoas ficam nervosas, mas você se saiu muito bem. Eu fui apresentar o slide, sumiu tudo, eu comecei a ficar desesperada, eu falei assim, meu Deus. Mas é assim, quando a gente precisa é assim, mas não se preocupe com isso, isso não tirou o valor do seu trabalho. A gente se coloca agora aberto para os debatedores ou demais presentes que queiram fazer alguma consideração. Parabéns. Obrigada. Eu só vou fazer o comentário, que eu acho que eu não me apresentei no início, eu sou a professora Patrícia e eu sou a coordenadora do projeto. Então, acho que eu não vou debater aqui, até porque estou emocionada, orgulhosa, enfim. Um beijo, Yasmin. Você foi bem, querida. Isso não é justo. Eu vou ter que fazer todas as perguntas, Patrícia. Ao meio-dia de sábado. Agora é com você. Na verdade, Yasmin, chamou minha atenção. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma ex-colega de turma que acho que ainda trabalha nesse local, que é farmacêutica, né? Eu sou farmacêutica. Mas me chamou um pouco a atenção que você não colocou no início da sua apresentação os preceptores. Então, eu queria atender, não é uma crítica, fica tranquilo. Eu acho que eu coloquei, só que passei muito rápido. Então, porque o que eu ia te perguntar era como foi essa... O trabalho não é um trabalho fácil, né? É bastante complexo, pelo que eu acompanho. Então, como foi essa integração dos preceptores com a universidade? Se já tinha algum trabalho anterior? Como é que foi esse processo? A gente não tinha trabalho anterior, que eu saiba. A gente se conheceu com o programa PET, mas os preceptores, eles estão sempre ajudando a gente em todos os momentos. Como eu comentei, a gente faz reuniões semanais. Então, semanalmente a gente estava vendo. E a gente faz também encontros periódicos lá no SAI, lá no Campus Elíseos. Então, a gente está sempre discutindo e em relação a eles eu não tenho nada que reclamar assim. Eles estão sempre dispostos, auxiliando, inclusive quase todos estão presentes na reunião. Eu brinquei ainda, falei, qualquer coisa vocês me socorrem. Mas, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é isso, assim, a gente está bem entrosado. Eu sinto uma equipe muito unida em relação ao PET. Então, eu vou aproveitar e emendar uma outra, porque eu estou olhando o chat aqui
a gente vai desenvolvendo habilidades, né? Que é fazer 20 mil coisas ao mesmo tempo, né? Entendeu? Dizem que mulheres têm mais habilidades para isso, mas até para nós está difícil. Tá. Como é que você vê, ou a equipe que está aqui, fiquem à vontade, a questão, agora vou perguntar da universidade, qual é o impacto na discussão da interprofissionalidade de um trabalho tão, repito, eu estou ressaltando que é difícil, porque só o problema da linguagem já é complicado, né? Tem toda a questão da fragilidade dessa população, uma população mais frágil. Eu sou de São Paulo, então eu conheço o local, embora eu esteja em Ribeirão Preto, trabalho em Ribeirão. Então, como é que tem sido a mudança? Tem trazido mudanças na formação de vocês, o PET Saúde? Eu tenho outros membros aqui, se quiserem falar, mas eu posso falar por mim, primeiramente. Por mim, sim, tem trazendo muita mudança, até porque antes de eu começar o programa no PET, eu posso dizer que eu tinha uma comunicação só com o pessoal da minha turma. Então, na minha turma, que eu digo não a enfermagem em geral, eu falo pela minha turma mesmo. Então, depois do programa PET, além de eu estar me comunicando com alunos e alunas de outros semestres, eu comecei a ter um contato maior com outros cursos. Inclusive, a gente acaba debatendo como o funcionamento de outros cursos. Teve uma reunião que a gente estava falando sobre uma sigla médica, agora eu não vou me recordar. E a gente começa a ver que cada curso, a mesma sigla significava outras coisas. Então, eu vejo que a gente começa a aumentar o nosso campo de visão. Falando por mim. Então, sim, realmente me abriu a visão para um outro mundo, eu posso dizer, que não é aquilo, que a enfermagem não é só aquilo, é muito maior, trabalha em muitos amplos e, com certeza, trabalha numa equipe multidisciplinar com outras profissões e eu acredito que seja simultâneo também isso que eu estou falando. A gente vê que é totalmente diferente um trabalho quando a gente vê uma equipe multidisciplinar. A gente acaba vendo o todo. A gente não foca na nossa parte, a gente foca no todo do paciente, no todo das outras profissões. A gente acaba conseguindo entender tudo, assim, que dentro do possível. Tem uma pergunta aqui do chat. Soraya, você faz? Quer que eu faça já? Pode fazer. A Maria Eulália pergunta se você percebeu, calma, gente, estão muito rápidos. Você percebeu se houve mudança nos trabalhadores do SAI? Então, no SAI, esse ano a gente acabou não indo nenhuma vez. A gente ia periodicamente ano passado, e às vezes que a gente foi para conhecer o local, acompanhar a gente acompanhou uma consulta com os imigrantes e foi para elaborar também o projeto. Então, com os trabalhadores em si, a gente ainda não, infelizmente, a gente ainda não teve o contato, a gente ainda não conseguiu aplicar ficha e também não disponibilizou os folders por conta da pandemia. Então, está um pouco restrito ainda para a gente e ainda para responder essa pergunta. Posso só acrescentar? Tanto na pergunta anterior como nessa, a gente percebeu uma humanização da formação do eu profissional, não só nossa como alunos, mas dos próprios profissionais. Porque a partir do momento que lidamos com uma população vulnerável, a gente tem que mudar o nosso olhar. A gente tem que entender que eles não têm as mesmas percepções do extrato social que a gente está. Não só pela qualidade da formação de educação deles, mas também monetária. E a partir disso, quando focamos nos imigrantes, que foi o nosso caso, como a colega muito bem colocou durante a apresentação, a gente sentiu que, a princípio, houve um truncamento porque a gente se sentiu perdido, né? Porque é um campo novo, de certa forma. Por mais que você pegue campos e artigos científicos que estudem, podem reparar que existe pouca pesquisa. A Santa Casa tem algumas pesquisas em cima, a UNB também, mas mesmo durante as nossas reuniões, quando trazíamos essa discussão, a gente perguntava o que vamos fazer?
nada melhor do que ir direto à fonte. E foi assim que os nossos professores articularam para que possamos conversar com os imigrantes e dar o poder de fala a quem pertence, que eram os imigrantes, foi de crucial para a nossa formação e determinar o nosso plano. Então, foi assim que a gente começou a formar o nosso planejamento, que se você parar para reparar, tem certas similaridades com o PTS, mais ou menos, só que a gente, por conta da barreira linguística, a gente não pôde fazer algo mais elaborado, né? Por questão de ter tradutor, essas coisas, a gente está correndo atrás disso. Até a questão de material é escassa. Então, assim, é mais para poder contextualizar vocês no que a colega já se posicionou anteriormente com relação às relações interdisciplinares e interprofissionais. A gente precisou se unir muito mais e demonstrar muito mais o conhecimento para poder articular com essas minorias. Desculpa ter cortado você, amiga. Olha, Ariadne, parabéns pelas complementações, muito bacana, a gente fica muito feliz do posicionamento de todos vocês, especialmente dos estudantes. Eu agora preciso convidar vocês, a gente parar, a gente vai ter só 9 minutos de intervalo, porque a Tati, nossa relatora, vai precisar fechar, porque a gente vai apresentar agora na síntese, tá? Agradeço a todos vocês, desculpem os cortes, mas me puseram um papel de... Eu não quero mais esse papel, né? E de mediadora, então às vezes a gente tem que ser um pouco vigorosos com o horário, que não é muito confortável. Mais um abraço a todos e nos encontramos em breve na nossa sala da síntese final. Tudo de bom para vocês e até bem breve.